Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos hoje ao 8º episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec, esse podcast tão especial que traz bate-papos com figuras tão especiais da história da nossa cooperativa, pessoas de liderança aqui da nossa região, e nós estamos na véspera do aniversário da cooperativa, no dia desse episódio, no dia que estamos aqui gravando. E finalzinho de fevereiro, né, nossa cooperativa completa 61 anos de história, no dia 28 de fevereiro agora de 2026. E hoje nós estamos recebendo um ex-presidente aqui da nossa carteira, uma pessoa muito importante, não só na história da nossa cooperativa, mas uma liderança também aqui da nossa região. Olha só, ele é produtor rural, ex-prefeito aqui da nossa cidade de Carmo do Paranaíba, ex-presidente da Carpec, idealizador do Cicobi Credicarpa, um dos protagonistas também na fundação da CEMIL e hoje é atual conselheiro fiscal da Carpec, Helder Costa Boaventura. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Vozes da Terra. Muito obrigado pelo convite, vai ser uma honra conversar com o senhor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas gentis palavras, né? Não sou estudo, não, que você colocou, mas é um grande prazer. Realmente a minha vida nos últimos anos, né, por vários anos aí, desde que eu entrei no cooperativismo, aí foi uma grande oportunidade de crescimento pessoal, da construção de várias amizades que eu fiz em toda Minas Gerais e poder contribuir com a nossa categoria, que é a categoria de produtor rural. Então, eu acredito que foram muitos anos de luta, muitos anos de muitas conquistas, né? Embora muitos tropeços também, faz parte, mas realmente para mim foi um grande prazer poder fazer parte, conhecer lá em 88 o cooperativismo. Bacana demais, uma pessoa, o Helder, né? Todo mundo aí que está nos acompanhando, eu tenho certeza que muitos conhecem um pouco da história do Helder. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falar sobre liderança, sobre política, sobre cooperativismo também, principalmente aqui da nossa cooperativa. O Helder, antes da gente aprofundar um pouquinho sobre esses temas, né? Tem muita coisa boa aí, tem uma trajetória especial demais para a gente contar, muitas histórias. Queria que a gente falasse um pouquinho mais de quem que é a pessoa Helder, como que foi lá na sua infância, o Helder criança. Quem é Helder? Qual que é a sua identidade? Como que foi a sua infância? E seus primeiros contatos também com o agronegócio. Meu pai era um sitiante de uma pequena área lá no município do Rio Paranaíba. A minha mãe foi professora, bordadeira, né, dona de casa, que trabalhou muito. Nós somos 6 irmãos. Eu morei na zona rural até os 7 anos, quando vim para estudar. Estudei uma parte lá na Cachoeira, depois eu vim para cá. Aqui fiz até o primeiro grau, né, que era o curso médio. Sim. O segundo grau eu fiz o curso técnico já em Goiânia, fiz técnico em agrimensura, morei em Goiânia por 4 anos. E depois de Goiânia eu comecei a trabalhar no interior de Goiás, no norte de Goiás, que hoje é o estado do Tocantins, né? Naquele tempo não tinha dividido. Trabalhei um pouco no Pará e em 82 eu voltei para o Carmo e meu pai tinha uma pequena área onde ele me cedeu e eu plantei o primeiro café em 83, portanto já há bastante tempo na cafeicultura, né? E de lá para cá nós começamos a trabalhar, aí sempre na atividade rural. Tive o prazer, junto com outros colegas, outros produtores, Ismael Andrade, Fausto Veloso, nós fundamos a Associação dos Cafeicultores, onde eu fui o primeiro presidente, com muita honra, né? E depois, já começando a trabalhar e nos movimentos dentro do setor rural, eu fui convidado, uma bela noite, eu fui convidado para uma reunião na casa do Juquinha, que era o presidente da Carpec. Estavam lá o Valdson Costa, o Renato de Deus Vieira e o Paulo Veloso dos Santos, e o Juquinha, naturalmente, o anfitrião, onde me convidaram para ser o presidente da Carpec. Aquilo para mim foi uma honra muito grande, porque eu era muito jovem ainda, com 27 para 28 anos, né? E eu não tinha conhecimento nenhum de cooperativismo, nem de administração de uma empresa maior, e para mim foi perdi a noite de sono se eu aceitava ou não, e então, com muita relutância, conversar com a minha família,
eu aceitei esse convite no ano de 88. Eu, embora, como eu disse, bastante jovem ainda, né? E foi realmente aí que eu entrei no cooperativismo. Aí, a partir daí, minha vida começou a mudar. Aí a parte de gestão, de administração, ela de fato entrou na vida do senhor, mas o senhor teve uma participação um pouco antes na política também, né, Helder? Como que foi esse ingresso do senhor também nessa parte? Não, no política? mesmo ano, né? Eu fui eleito presidente da Carpec, né? Eu fui eleito presidente da Carpec, já começamos a trabalhar e, coincidentemente, naquele mesmo ano, eu fui convidado por um grupo de políticos liderados pelo prefeito, candidato, então candidato Zé Queiroz da Silva, em que para mim ser o vice dele, que ele já era o terceiro mandato, né? Ele queria já pensando na renovação, Sim. colocando já a juventude, então ele me convidou e me honrou muito o convite dele. Então eu fui, no ano de 88, eu tive 2 eleições. No começo do ano, no mês de março, a da Carpec, e já no final do ano a eleição de vice-prefeito. Ao mesmo tempo, o senhor ocupou a cadeira de presidente da cooperativa e de vice-prefeito da cidade de Campo Paranaíba. Exatamente. Legal demais. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais, né, sobre essas duas partes aí da vida da gestão do senhor, né? A gestão pública, que eu acho que talvez não tem algum... É um caminho que se encontra, né, Helder? Quando a gente fala em cooperativismo e política, é uma missão dupla que acredito que bastante semelhante. Voltando um pouquinho mais sobre essa parte do agronegócio, Helder. Então, o senhor teve contato com o agro desde criança, desde novo? Sim, meu pai era um pequeno produtor lá no Rio Paranaíba e sempre na atividade rural, sempre dentro das limitações, sempre gostava de ficar com meu pai, andar a cavalo e ajudar, contribuir com meu pai, e sempre fiz isso. Ô Helder, quais valores da vida no campo moldaram a sua forma de pensar, de decidir, de liderar? Bem, eu acho que, tenho certeza, o campo, a própria natureza, o convívio com a natureza, identificar o momento correto de preparar o solo, de plantar, de cuidar e depois de colher, né? Então, essa própria, até uma passagem bíblica, né, que a gente aprende muito com isso. E conviver com a natureza é muito, eu praticamente gosto muito, né? E para mim foi conviver com meu pai, principalmente, que era uma grande alegria poder conviver com meu pai, que era uma pessoa extremamente alegre, muito simples, mas extremamente alegre. Foi muito bom. Ô Helder, aqui a Carpec, né, o quadro social é formado por produtores, né, agropecuários aqui da nossa região. O que quem está fora do campo talvez não entende sobre essa vida, sobre ser produtor rural, na sua opinião? Hoje, mais do que no passado, né? Hoje até está muito idealizaram muito o campo e discriminam muito o campo hoje. Você vê em outros países aí na Europa, nos Estados Unidos, onde o produtor é valorizado, onde tem subsídio até para manter, primeiro para manter o próprio produtor no campo e segundo, para que tenha um alimento, né, na mesa com fartura. E aqui no Brasil, infelizmente, parte da sociedade, a sociedade urbana, ainda não vê o produtor como um controlador de alimento, que faz uma figura tão importante, né, na economia. A figura, para você ter uma ideia, nacional. no ano de 25, nós tivemos aí no PIB nacional, 30% do PIB nacional vem do agronegócio, né? Então, foi muito idealizado, discriminado, ainda somos muito discriminados, mas isso não é como lá no exterior, nos Estados Unidos e Europa, como eu disse, que o produtor é muito valorizado. Aqui acaba que tem um estereótipo parece um pouco diferente, né? Exatamente. Talvez até em relação à mídia, né? A própria mídia, a forma que Exatamente, bate, que deveria mostrar a importância mais do nosso produtor, que é tão importante, é o responsável por levar a comida na mesa de todo mundo, não só comida, né? Tanta coisa do nosso consumo que vem do campo. Ô Helder, qual que seria talvez hoje o maior desafio em produzir aqui no nosso país? O senhor citou alguns, o que mais que o senhor acrescentaria? Primeiro, o desafio que nós como produtores, nós temos uma indústria a céu aberto, porque nós estamos sujeitos às intempéries, à geada, seca, muita chuva, né? E o segundo problema que nós temos hoje é uma taxa de juro exorbitante, né? Nós temos uma taxa de juro aí com a Selic de 15%, onde os repasses financeiros estão girando próximo de 20%. Isso é impossível o produtor conseguir sobreviver
ou investir com essas taxas de juros. Atrapalha demais, né? Muito, muito. O Helder, como que seria, assim, na visão do senhor, equilibrar produção, sustentabilidade, tecnologia e responsabilidade social? Qual que é o desafio do produtor? Hoje nós estamos vendo aí o produtor já muito preocupado com a questão ambiental. O Brasil é o único país no mundo em que 20% das propriedades são destinadas à reserva legal, aqui no Centro-Sul. No meio norte é 35%, e na Amazônia Legal 80% é destinado à reserva legal. É o único país no mundo que tem um patrimônio enorme na mão do produtor, sem produzir, para sustentar a questão ambiental. E hoje, no setor de grãos, a questão ambiental é fundamental, principalmente no plantio direto, onde não se ara mais o solo. É uma atividade extremamente conservacionista, onde não reduz praticamente a zero a erosão. Nas culturas aí, de café, em outras culturas, nós estamos fazendo as chamadas culturas regenerativas. Enfim, o produtor hoje está muito preocupado com a questão ambiental, em ter sustentabilidade, porque ele tem que cuidar do grande patrimônio dele. Ele não tem a intenção nenhuma de destruir. Pelo contrário, ele tem que conservar o patrimônio dele. E uma das formas é tendo um respeito à natureza. Sem dúvida. O Helder, na opinião do senhor, o agro ele precisa ser mais técnico, humano ou estratégico? Como que o senhor pensa? Eu acho que cada um tem a sua parte, né? A questão estratégica, vamos pelo último que você colocou, a questão estratégica até para a questão de identificar mercado. Nós estamos hoje com um problema sério de mão de obras, então nós temos que estudar as estratégias para ver quais os equipamentos para melhorar a produção, as colheitas, a mecanização é fundamental. Na questão ambiental, né, segundo também, como eu já coloquei, né? E o primeiro... Isso, eu tinha mencionado a questão técnica, humana e estratégica. A técnica também. Hoje, antigamente, até pouco tempo atrás, o produtor fazia as culturas, fazia os tratos culturais da cabeça dele. Sim. Hoje não, hoje nós temos agrônomos com um alto grau de conhecimento, muito capacitados para orientar o produtor à medida correta, à adubação correta. Hoje nós estamos utilizando muita adubação biológica, na quantidade também, porque os defensivos são muito caros, para usar o mínimo possível, para minimizar os impactos ambientais. Enfim, é um conjunto total que nós estamos vivenciando de cada vez mais melhorar essas técnicas. E a questão humana também, que é tão importante. A humana vem como nós estamos com um déficit grande de mão de obra, os que nós temos, cada vez mais nós temos que qualificar e valorizar essas pessoas. Acaba que é um tripé, né? Esse tripé é muito importante para que a gente consiga obter sucesso. O senhor mencionou uma questão que é muito importante, o empresa a céu aberto, né? Então acaba que tendo essa união desses três fatores, você ameniza muito algum risco que está fora do seu controle, porque o produtor ele trabalha com essa empresa a céu aberto, então ele está sujeito a tudo e a coisas que não estão no seu controle. Exatamente. Ô Helder, para a gente mudar um pouquinho de assunto aqui, falando agora um pouco novamente sobre a parte política, o senhor mencionou que em 88, o senhor, na véspera ali, né, o senhor recebeu o convite para ocupar o posto de vice-prefeito de Carmo do Paranaíba. Já era algo que estava no seu radar ou foi uma surpresa? Como que foi essa questão? Não, foi uma grande surpresa. Quando o Zé Queiroz me convidou para ser o vice-prefeito, nós estávamos numa reunião, muitas pessoas, e momento algum eu pensava que eu fosse o escolhido, né? E o Zé Queiroz, de forma muito, muito gentil da parte dele, e pediu para que ele aceitaria a candidatura dele, que nós estávamos, então, tratando de quem seria o candidato a prefeito. E quando ele deu o sim, ele falou que a condição dele era de ter um jovem como vice-prefeito com ele. E ele, que o grupo deu liberdade para ele, e ele me escolheu. Eu já tinha uma amizade com o Zé Queiroz. A partir daí nós ampliamos muito essa amizade. O filho do Zé, o Cássio, nós éramos muito amigos, somos até hoje. Então nós ficamos muito mais amigos ainda e acompanhei. Depois tivemos aí, nesse período aí, tivemos primeiro
desagradável foi a morte da Dona Maria. Depois o Zé teve um problema de saúde, né? Enfim, nós convivemos esses 4 anos muito bem. Ô Helder, e o senhor falou que foi bem próximo ali a questão da cadeira aqui da Carpec como presidente. O senhor já tinha feito a inscrição da chapa na época que o senhor recebeu esse convite para a vice-presidência do Carmo? Da Carpec? Para vice-prefeito do Carmo, o senhor já estava como candidato a presidente da Carpec ou já estava como presidente? Eu fui eleito para presidente da Carpec em março de 88. E a convenção partidária naquele ano foi em julho de 88, 3 meses depois. Eu já estava na Carpec. E como que ficou a cabeça do Helder ali? Não, aí uma das coisas importantes que teve, eu não deixei misturar. Não deixei misturar o meu cargo na cooperativa, não deixei fazer política dentro da cooperativa, deixei que não manifestei dentro, respeitando, nunca pedi um voto a um funcionário, a um cooperado, pedi de maneira alguma, mostrando ética e transparência, não misturando os cargos. E para poder decidir, aceitar esse convite, como que ficou a sua cabeça ali naquela época, já ocupando o posto de presidente, com mais esse desafio? O senhor, pelo que o que eu conheço da história, da trajetória, acredito que o senhor é uma pessoa que gosta muito do desafio. Exatamente. Né? É um desafio duplo muito importante. Nós temos que contextualizar um pouco como é que a Carpec, na realidade, tomava muito pouco tempo, porque quando, vamos entrar propriamente na Carpec, quando eu fui convidado para a Carpec tinha, era apenas uma pequena loja veterinária e um pequeno supermercado. Para você ter uma ideia, funcionava tudo onde funciona a loja agrícola hoje, né? Era muito pequeno, a Carpec só tinha um carro de entrega, não tinha carro, não tinha estrutura, a estrutura era muito pequena. Era uma cooperativa de consumo. O que era? Uma cooperativa que apenas fornece aos seus cooperados o material, né, para o seu uso, o seu consumo. E na época apenas agropecuário? Só veterinária, não tinha agrícola, nada de agrícola. E aí, então nós começamos quando nós entramos, a cooperativa estava numa dificuldade financeira, nós começamos então a conhecer um pouco mais da estrutura interna. Paralelo a isso, eu comecei então a visitar cooperativas. Eu comecei com Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Frutal, Itapajipe, onde eu sabia que eu perguntei lá na OSENG, que é a Organização das Cooperativas de Minas, quais eram as boas cooperativas. E as que eles me falaram que eram, na época, cooperativas mais ligadas à atividade pecuária, eu visitei todas, assim, e comecei a construir uma amizade junto com esses presidentes e aprender com cada um. Passava um dia com cada um dessas cooperativas, vendo o que eu poderia trazer para o carro. Nessas viagens, eu fiquei conhecendo o Dr. Mozart Pacheco, que foi um grande amigo que eu construí ao longo desses anos, e depois um grande professor do cooperativismo. Ele, então, me convidou para que nós fizéssemos parte da ACOTRIM, que era uma associação das cooperativas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que tinha sede em Uberaba. Então, nós filiamos na ACOTRIM e começamos, então, a trazer alguns benefícios para os nossos associados, né? Aí fizemos inúmeras parcerias, já naquele tempo com o SEBRAE, fizemos parceria com o SENAC, né? E já começamos a trazer cursos de inseminação, cursos de ordenha mecânica, cursos de tratorista. Levamos vários produtores aqui, leiteiros, do setor leiteiros, para conhecer Coronel Pacheco, que é a Embrapa Coronel Pacheco, que é destinado a leite. Enfim, foram várias ações que nós começamos, então, a melhorar para o nosso produtor. Aí, no ano seguinte, já no ano de 89, 90, nós, então, o Carmo já tinha bastante café, né? Uma produção grande de café, o setor agrícola também já expressivo, mas nós não tínhamos nada, a cooperativa não tinha nada do setor agrícola. Então, nessa época, nós começamos a visitar outro grupo de cooperativas. Foi quando nós fomos para o sul de Minas,
visitamos São Sebastião do Paraíso, Varginha, Guaxupé, Três Pontas, várias cooperativas que nós começamos a ver como funcionava a parte agrícola. E aí foi quando, então, nós filiamos a Cocamig, já no final de 89, né? E aí nós criamos o departamento agrícola e aí nós já mudamos a cooperativa de consumo para a produção. E nessa época, então, nós começamos então a comercializar o café e contratamos uma relíquia que está aqui até hoje, que é o Ildeu, foi contratado nessa época, né, para fazer a comercialização do café. Naquela época nós fizemos uma meta de comercializar 6.000 sacos por ano, quer dizer, 500 sacos por mês, né? Sim. Aí nós comercializamos no primeiro ano 54.000 sacos. Nossa, mas bateu a meta, dobrou. 9 vezes mais, né? Como já ouvi por aí, dobrou a meta. Então ficamos aí, aí surgiu um problema, já no ano de 90 surgiu um problema, onde é que nós íamos colocar esse café. Aí nós arrendamos a Casen, que estava fechada, né? Sim. Que onde funciona hoje a cooperativa Carmocé. Nós arrendamos a Casen, que era do governo ainda, do governo do estado, e levamos o café para lá. E aí nós começamos, então, a construir o primeiro armazém nosso, que foi aqui no fundo, onde está o fundo hoje, onde é o depósito de defensivos hoje. Nós fizemos esse depósito já no ano de 91. Naquela safra nós já colocamos o primeiro café ali. Na época, até inclusive, homenageamos o nosso contador, e era também o secretário, né, da diretoria, com o nome de Armazém José Piscineta. Aí de lá para cá, nós começamos então já a mudar o foco da cooperativa, né? Aí nós começamos então na parte agrícola, fizemos a contratação do agrônomo, o primeiro agrônomo. Que está até hoje aqui também. Não, o primeiro agrônomo que nós contratamos foi o Nilton Oliveira. Eu acho que era o Rogério. Mas o Rogério também foi bem próximo. O Rogério foi um pouco depois. Então, contratamos ali o primeiro agrônomo e já começamos, então, a dar assistência agronômica para os produtores, né? E já começamos, então, a representar diversas multinacionais, como a Bayer, como a Sandoz, como a Ródia, a Homenhaus. Nós tínhamos uma comissão de venda, né? Nós não comprávamos o produto, eles colocavam aqui e nós vendíamos, repassávamos para o produtor. E começamos também a comercializar fertilizantes, sabe? Aí então, quer dizer, nós já estávamos atendendo o produtor no setor de café como um todo, né? Então, começamos, então, a cooperativa começou que estava a crescer, né? Já começamos a mudar o foco, nesse ponto nós começamos a aumentar o número de associados, porque os cafeicultores que não faziam parte começaram a participar conosco, começaram, além de comercializar o seu café, comercializar também as suas demandas, os seus insumos na área rural, né, as suas demandas. E aí, como eu disse, construímos esse armazém. Já no ano de 92, foi um ano muito difícil do ponto de vista das commodities, porque o café foi muito baixo, o leite estava muito, muito ruim. E aí, então, mas foi um ano muito virtuoso para nós, embora fosse um ano de grande dificuldade. Primeiro que nós construímos essa sede. Lógico, no tempo do Daniel fez uma ampliação. Nós construímos a sede, fundamos a sede em 92, tudo com recurso próprio. A cooperativa, nesse período que eu administrei aqui, era zero de dívida, não tinha nenhum empréstimo. Administramos sem nenhum empréstimo. Também começamos aí, o leite estava num momento muito difícil, então a Cotrim, que era a associação que eu fiz referência um pouco mais cedo, começou então um movimento para fazer uma união das cooperativas para trabalhar o leite excedente, que cada cooperativa tinha a sua base, tinha os seus compromissos com o leite, mas tinha um leite excedente que ninguém sabia o que fazia com ele. Então foi aí que nós reunimos, nós fizemos parte e inauguramos, constituímos, né, a CEMIL. Em setembro de 92, foi constituída a CEMIL numa assembleia lá em Belo Horizonte, onde fazia parte Araxá, Patrocínio, Carmo, Itapajipe, depois fomos 5, depois entrou Divinópolis, entrou 2 no Indaiá,
entrou Paracatu, outras foram entrando. Mas nós fomos o pioneiro, né? E também, nesse mesmo ano, nós temos que voltar um pouquinho mais atrás, o sistema financeiro do Brasil estava num momento muito complicado. Nós tínhamos, hoje da sua geração não conhece, mas nós tínhamos uma inflação. Inflação, o que era? Um preço de um produto cedo na prateleira era um preço, à tarde era outro. Nós chegamos a ter período de 70% a 80% de diferença do mesmo produto. Então era uma ciranda financeira muito grande. E, paralelo a isso, aqui em Minas, quem financiava os pequenos produtores era a Minas Caixa. Então os produtores ficaram completamente desamparados. Sim. Porque não tinha os recursos e também não tinha uma instituição financeira adequada. Foi aí que eu, viajando junto com esses na Cotrim, principalmente com a orientação do Dr. Mozart Pacheco, e ele sempre me incentivando a constituir a cooperativa de crédito. Então comecei a conversar com os meus companheiros aqui, os meus companheiros de diretoria, por sinal espetacular, o Zé Maria dos Santos e o Geraldo Braz de Queiroz, quando nós começamos a levar essa ideia de constituirmos uma cooperativa de crédito. Consultamos um ou outro produtor, uns animados, outros desanimados e tal, como é normal. Fez uma pesquisa de campo. Aí nós, então, conversei com o Hamilton, que era tinha sido gerente da extinta Minas Caixa, e ele, de pronto, topou e animou. Então, nós começamos a sonhar, né? Lá já no segundo semestre de 92. Aí nós fomos na Crediminas, consultamos, fui na Crediminas, o Zé Maria e eu, fomos na Crediminas, consultamos, a Crediminas deu todo o apoio, e nós então reunimos 22 associados, né? E demos entrada, fizemos a assembleia em 17 de novembro de 92, fizemos a Assembleia de Constituição. E já integralizamos um pouco de capital, para começar, e paralelo a isso, a Carpec, que eu fiquei como presidente da cooperativa de crédito, da Credicarpa, né? E era presidente das... O senhor ficou como presidente do Credicarpa também? Sim, presidente das duas. O senhor foi o primeiro presidente, então, da Credicarpa. O senhor era, nesse período, então, o senhor era presidente da Carpec, presidente da Credicarpa e vice-prefeito. Isso. De Carmo Paranaíba. E aí, o que aconteceu? Aí nós, então, começamos paralelo a isso, que a documentação estava correndo no Banco Central, a Carpec, nós tínhamos migrado a parte contábil, a parte administrativa dali da parte de baixo, onde funciona hoje os escritórios na parte de baixo da loja, né? Nós tínhamos migrado aqui para a parte de construção, aí nós fizemos uma adaptação ali, a Carpec fez a parte física, reconstruiu, fez toda a estrutura física, né? Comprou todo o mobiliário, montou todo o mobiliário, e nós, em janeiro de 93, o Banco Central autorizou a abertura da cooperativa. Aí nós, então, passamos para outro momento, que foi a contratação de funcionários na cooperativa de crédito. Aí nós aproveitamos, o Hamilton convidou mais 5 outros colaboradores que eram com experiência da Minas Caixa, que vieram dar a sua contribuição também, e foi muito positivo com a experiência que eles tiveram, né? Então nós tínhamos apenas um contrato novo, era um contador, a parte de limpeza, né? O restante eram todos já tinham uma expertise, e além da expertise, uma credibilidade, né? Sim. É bom lembrar, assim, que até voltando um pouquinho, quando nós começamos a sonhar com a cooperativa no ano de 92, a Carpec já estava desfrutando de grande credibilidade na cidade, né? Então foi muito bom. Aí então eu fiquei da Constituição eu fiquei por 18 anos presidente da cooperativa de crédito. Ô Helder, que bacana demais. Primeiro, parabéns, né, por toda essa trajetória, por todo esse período aí que o senhor reportou para nós.
Welder, e o senhor mencionou que a Carpec, quando o senhor assumiu a cadeira de presidente, ela era muito menor em relação a hoje. Hoje toda essa robustez, 61 anos de história aqui daqui a pouco. O senhor já enxergava esse potencial que poderia chegar nesse patamar que chegou hoje? Não só a Carpec, mas até a CEMIL e a Credicarpa também? Antes até mesmo de colocar isso, vamos deixar um pouco para frente, até para me tecer esse comentário, eu pedi licença. Claro, uma das preocupações que nós tivemos lá atrás, né, mesmo com toda a dificuldade, eu já citei um pouquinho sobre as visitas técnicas que nós fizemos na parte na Embrapa Gado de Leite, lá em Coronel Pacheco. A nossa preocupação era treinar os cooperados. Nós ministramos vários cursos de inseminação, curso de tratorista, e foi muito bom essa parte, essa boa melhoria. E já no ano de 93, 94, foi quando houve uma migração, onde até a granelização do leite. Aí foi um momento muito difícil para o produtor, porque era tudo latão. Os produtores tinham aquele latão de 50 litros, você não lembra? Buscavam leite. E depois foi tudo a granelização, com os resfriadores e tudo mais. E aqueles produtores que ficavam mais distantes, mais marginais, eles não tinham outra saída. E o apoio que tinha de dar era a cooperativa. E nós demos muito apoio a esse grupo de produtores, sabe? Então foi um momento bastante difícil. Então, basicamente, a minha passagem por esses 7 anos e meio que eu tive presidente, como eu te disse, foram muitas amizades, muitos treinamentos que nós fizemos. E, mais uma vez, lembrando aí, eu fiquei 7 anos e meio sem salário, não tinha salário, fiz todas essas viagens aí, tudo com recurso próprio. A Carpec nunca pagou um hotel para mim, não pagou alimentação. Outra parte importante lá em 92, que eu até esqueci de comentar, em 92 nós fizemos a primeira exportação de café da Carpec. Foi para o Japão, né? Uma parceria com os irmãos Shimozaka, e juntamente com exportando via Cocamig, né? Isso também nos levou a uma visita técnica no Japão, tanto no ano de 92 quanto no ano de 94. Fizemos, nesse período, 2 viagens técnicas, né? E já em 2004 fizemos outra, eu já presidente a Credicarpa. Então, a história da cooperativa, houve uma mudança de patamar. Eu entendo assim que eu tive esse privilégio de ser o presidente. E lembrando, como eu te coloquei, que nós não tínhamos nenhum empréstimo financeiro, tudo com recursos próprios, sabe? Aí deixamos a cooperativa já estruturada, e a cooperativa, então, tivemos aí, depois de mim, o Hélio Carneiro, o Hélio Eustáquio Carneiro, o Newton Alves de Oliveira, depois o Daniel André, e, por último, agora o Tarcísio, né? Sim. Então, voltando aí que você me perguntou, aí a cooperativa deu um salto muito grande, principalmente depois da brilhante gestão do Daniel, onde, com muito empreendedorismo, houve uma mudança muito grande de patamar da cooperativa, sim, onde foi muito arrojado a iniciativa dele, principalmente na construção da fábrica de rações, depois também na abertura da cooperativa de tiros, né, da loja de tiros, do tiros. Depois o Tarcísio entrou de forma brilhante também, o Daniel já começou o rebenefício de café lá na Cazengue, ele comprou uma parte da Cazengue, né, um galpão, e depois o Tarcísio já implementou, já construiu a Carpec Coffee, um prédio novo, já moderno, super moderno, né? Então foi quando o Tarcísio, em 2019, coincidentemente na inauguração da Carpec Coffee, eu cheguei exatamente na inauguração da Carpec Coffee em meados de 2019. Ali o Tarcísio me convidou para ser o superintendente, me honrou muito o convite também do Tarcísio, e eu fiquei junto com o Tarcísio esses anos todos, mais 5 anos, né, na superintendência. E aí tivemos um avanço muito grande na cooperativa, já, como eu disse, numa outra fase, já com uma comercialização expressiva. Em 2019, nós comercializamos 150 mil sacas, né? Já no ano de 24, quando eu saí, passou de 400 mil sacas de recebimento, um faturamento de 200 e poucos milhões, já quando eu saí já um faturamento de
de quase 1 bilhão, né? Esse ano vai ultrapassar 1 bilhão. E nós tivemos aí muitos desafios nesse período que eu fiquei na superintendência. O grande desafio foi a geada, né? E tivemos 2 anos consecutivos também de seca. Então a produção ficou muito comprometida. A cooperativa tinha muito barter, que ela ampliou bastante. Tinha muito mercado a termo, que comprometeu, mas graças a Deus, graças a um bom diálogo com os parceiros, resolveu tudo sem nenhuma inadimplência, sem nenhum ajuizamento. E nós, nesse período, fizemos um trabalho de consolidação. Primeiro foi na parte no exterior, né? Levando várias pessoas da própria cooperativa para participar de feiras, levando o nosso café. Fizemos aqui internamente, criamos um projeto Mulheres que Inspiram, que foi o envolvimento das mulheres na cafeicultura, dando suporte nas fazendas. Criamos um outro projeto que foi o Café com Sabedoria, destinado aos jovens, né? Enfim, envolvendo toda a família na cadeia produtiva. E fizemos vários treinamentos também, melhoria na parte de recebimento de café, com os skill graders, né, treinando o pessoal e colocando o nosso café sendo conhecido no mundo inteiro. Prova disso foi a quantidade de inúmeros cafés e inúmeros concursos que os nossos produtores ganharam aí no Brasil nesses últimos anos, né? Consolidando a marca café da Carpec, né? E o café do Alto Paranaíba, especialmente o café do Carmo, né? Sem dúvida, né? Não só o café, mas a Carpec como um todo, né? O Exatamente. É um brasão extremamente forte. Né? Hoje, então, a Carpec aí, nesse período também, aí já vem outro segmento, que foi a parte pecuária, com a consolidação. Nós tivemos já na superintendência, aí, junto com o Tarcísio, uma melhoria nos processos de produção, né? Da fábrica de ração, com a otimização, foi muito interessante. Hoje, a Carpec, na parte de rações, atua em praticamente, me parece, 22 municípios, né? E fizemos um trabalho consolidando a pecuária de corte, que até então era de segundo plano, né? Colocando, principalmente com as TIPs e as RIPs, que TIP é terminação intensiva a pasto, RIP, que é recria intensiva a pasto, utilização de proteinados. Nós oportunizamos para esses produtores aquelas terras que eram consideradas marginais, onde tem pastos, às vezes as terras mais acidentadas, poder o produtor ter uma rentabilidade nessas áreas, né? Então foi muito bom esse crescimento que a fábrica de ração teve junto com os produtores. Já no setor agrícola, também nós ampliamos bastante a parte que era os agrônomos muito focados mais no café. Nós criamos um setor basicamente de grãos, né? Atendendo milho, soja e sorgo, e abrir muito o leque regional, né? Então, quer dizer, hoje, respondendo a sua primeira pergunta, né? A satisfação minha, depois de 30 e tantos anos, de ver a Carpec como é hoje, os serviços que ela presta para o atendimento, e vendo lá como era em 88, é uma grande alegria. Sim. De ver o comprometimento, né, que ela tem com o cooperado, o que ela faz de bom para o cooperado. E o importante de cooperativa é isso, o pequeno estar no mesmo nível do grande. Então, um produtor de 50, 100 sacos de café, ele comercializa o café dele do mesmo jeito de um produtor de 10 mil sacas. Um produtor de soja e de milho aí, que planta 5, 10 hectares, são as mesmas condições de um produtor de 200, 300, 500 hectares. Enfim, a assistência agronômica, assistência veterinária, assistência zootécnica é muito importante. Sabe? Então, essa gama de produto que a cooperativa presta hoje para o associado é muito grande e muito benéfica ao produtor, né? Tanto que hoje nós somos, sem dúvida nenhuma, a maior empresa
do Carmo do Paranaíba, tanto não em funcionários, mas em receita, uma das maiores, faturando mais de R$ 1 bilhão, né? E dá muito orgulho, para mim, ter tido o privilégio de passar aqui nessas duas condições, uma como presidente e uma como superintendente. E agora eu encerro o meu ciclo também como conselheiro fiscal. Vou participar da última reunião no mês que vem, né, onde eu encerro a minha participação como na parte de administrativa e também de conselheiro. Eu continuo, né, com muito prazer como associado. Bacana demais, né, Helder? Ver todo esse legado, toda essa sementinha, né, plantada até por quem antecedeu o senhor, pelo senhor, ver essa construção toda e ver essa robustez que essa Carpec se tornou. A gente mencionou das outras cooperativas também, que o senhor foi protagonista na fundação do Cicobi, da CEMIL. Às vezes a gente tem que até dar uma saidinha da floresta, ver ela por cima, para a gente ver o tamanho que ela se tornou, o tamanho que ela é e a importância que ela é para o município, igual o senhor destacou. Mas né? Nada disso seria construído se não fosse milhares de mãos. Sem dúvida. Primeiras são as mãos dos diretores, dos conselheiros. Eu já citei aqui exemplo dos meus grandes companheiros Geraldo Braz de Queiroz, o saudoso Geraldinho da Scala, Zé Maria dos Santos, o Antônio e tantos outros diretores, os inúmeros colaboradores e funcionários que nós construímos e trabalhamos juntos e construímos uma amizade grande com todos aí, e também com os associados, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Então, já nessa nova última etapa minha como superintendente, a convite do Tarcísio, tive aí a participação do Vandim, vice-presidente, depois com o Eudes, e inúmeros outros conselheiros, também tanto de administração quanto fiscal. Mais uma vez, rendo homenagem aí a todos os nossos colaboradores. Hoje a cooperativa é extremamente profissionalizada, com diversos segmentos, né, diversos setores, cada um mais profissional do que o outro. Enfim, eu sou muito feliz, Deus ter me proporcionado essa oportunidade de vivenciar, de ter participado dessa construção. Sem dúvida, é o poder da cooperação, né, Helder, que você citou, construção por várias mãos, por várias pessoas, para se tornar algo que era pequeno e um gigante, igual foi a Carpec. O Helder, eu queria que o senhor comentasse um pouco também, o senhor falou da parceria com o Tarcísio, o senhor aqui superintendente, ele presidente da Carpec. Vocês também fizeram uma parceria na prefeitura aqui da cidade, né? Quando a gente fala da sua trajetória, da sua história, por mais que estradas separadas, cooperativa, política, mas elas se cruzam, elas se encontram quase o tempo todo. O senhor é uma pessoa muito importante aqui também na política da nossa cidade. Como que foi assumir a prefeitura do Carmo naquela época? O senhor mais o Tarcísio também, ele como vice-prefeito. Como que surgiu aquele convite? Bem, o Tarcísio, a minha amizade com ele já é bem anterior à prefeitura. Sim. Eu era presidente do Cicobi, né? E o Tarcísio era presidente do CDL, e eu o convidei para fazer parte do conselho. E ali tivemos um relacionamento pessoal e profissional muito grande. Depois, com os destinos nos colocou junto novamente, eu como candidato a prefeito e ele a vice, né? E foi uma parceria muito positiva, fomos vitoriosos na eleição, e então começamos a gestão, e o Tarcísio, além do amigo, né, ele sempre trazia para mim bons conselhos. O vice, às vezes, fica um pouco fora da administração. No primeiro momento, o Tarcísio sempre me aconselhava, eu sempre o ouvia bastante. E, de um determinado momento, vagou uma secretaria, eu precisava de alguém, e o Tarcísio entrou, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social e fez um trabalho espetacular, né? E, com isso, cada vez mais a nossa amizade aumentando, e nós nunca tivemos uma divergência sequer. Às vezes pensávamos um pouco diferente em alguns fatos ou não, mas sempre nos respeitávamos, sempre tratando bem, e nunca tivemos nada de anormal, né? Sempre com muito respeito. E em 2012, eu saí da prefeitura, e saímos da prefeitura, né? Eu fui para o Pará, fiquei 7 anos no Pará, e o Tarcísio sempre me convidando para retornar e participar da Carpec. E até que em 2019 eu aceitei o convite, né? E essa parceria
consolidou mais ainda, né? Agora, alternando ele num cargo hierarquicamente superior a mim, ele é o presidente, eu era o superintendente, né? Mas ele sempre me deu carta branca em tudo, e em tudo que eu fiz, às vezes, assim, lógico que naturalmente eu sempre comunicava a ele, por questão de respeito e hierarquia, mas sempre tivemos uma parceria de primeiríssima. É uma dupla que sempre funcionou. Então foi muito bom, e até tivemos de desfazer a dupla aí por questões pessoais. Eu pedi para sair no ano de 24, né, no final de 24 eu saí, e depois no ano seguinte ele até me convidou novamente para participar do conselho fiscal. Enfim, então são essas coisas, como eu disse na primeira fala minha, são as amizades que a gente constrói no cooperativismo. Eu comecei a construir a minha amizade com o Tarcísio lá no Cicobi Credicar. O Helder, o senhor que assumiu a cadeira de gestor do município, também de gestor da Carpec, o senhor acredita que política e cooperativismo são expressões diferentes da mesma missão? Olha, na essência é a mesma, né? Na essência é a mesma. É lógico que no cooperativismo, dentro do olhar de cada segmento, a cooperativa olha muito para o seu segmento. Aqui, por ser uma cooperativa rural, ela tem, do agro, né? Ela tem que focar mais no agro. Já a prefeitura envolve muito mais coisas, as coisas envolve educação, envolve saúde, envolve uma série de outras coisas. Mas a cooperativa também tem uma parte social. A Carpec mesmo é uma cooperativa que tem um envolvimento muito grande, além dos associados, tem um envolvimento muito grande com a comunidade, contribui principalmente na parte de esporte, todos os desportistas da cidade aí ela apoia, o futebol, karatê, corrida, bicicleta, ciclismo, várias outras coisas. E tem participação também com outras entidades, como a PAI, como a Vila Vicentina, né? E tantas outras aí também nas outras cidades onde ela faz parte, em Tiso, Rio Paranaíba. Tem uma preocupação ambiental também muito séria, que faz o recolhimento do vasilhame, aí faz uma campanha muito forte também, enfim. Então, são coisas, no final, tem um objetivo do crescimento pessoal de cada um, né? Do coletivo, né? Do coletivo. E a cooperativa, ela tem um outro olhar, porque a prefeitura visa como um todo, né? E a cooperativa também visa o crescimento, ela é um fomentador do desenvolvimento local, né? Então, a partir do ponto que os produtores crescem, naturalmente, cresce também a arrecadação de tributos, né? Diminui os problemas se todos crescerem, a geração de emprego. Então, quer dizer, estão intimamente ligados. As prefeituras, as cooperativas são um braço muito importante no desenvolvimento social, desenvolvimento de uma região. Sim. O Helder, o senhor que teve como gestor em diferentes momentos, né, em cadeiras importantes como as que a gente mencionou, a gente falou um pouquinho sobre liderança, sobre gestão. Para o senhor, qual que é a diferença entre chefiar e liderar? O que o senhor me fala sobre isso? O chefiar, no popular aí, pessoal, o chefiar é aquele que manda, né, sem às vezes um critério, e às vezes sem conhecimento, né, e acha por bem. E liderar é você ensinar para as pessoas a crescerem juntos, né? À medida que você ensina, você também aprende. Sem dúvida. Então, é muito uma forma de compartilhar, uma forma de dividir as funções, uma forma de você ouvir o que as pessoas pensam. Aquele que está chefiando está apenas mandando e determinando. E as pessoas que estão obedecendo, às vezes fazem aquela atividade contrariado, não estão satisfeitos. E a partir do ponto que você lidera, você passa a ouvir a opinião do liderado, e ele passa a ser partícipe daquela decisão, né? Então eu vejo dessa forma, então eu vejo essa diferença. Assim. O Helder, qual que é o maior risco que tem para um gestor, para alguém que ocupa um cargo de gestão, um cargo de liderança, na opinião do senhor, que trabalha com o poder? Olha, o primeiro é a questão da pessoa, às vezes, a vaidade. Acho que a vaidade é um grande problema que tem, a pessoa começa a ouvir só aqueles elogios e, às vezes, deixa de ouvir as verdades, né? Então, a pessoa tem que ter humildade para aceitar as críticas, para entender as críticas e ver onde é que pode ter o erro, porque ninguém acerta tudo. E, às vezes, o líder
o gestor às vezes fixa num determinado ponto e acha que está certo e não quer mudar de opinião, né? E ele tem que às vezes entender, ouvir o que é a demanda do coletivo, né? Então eu penso que a vaidade é um grande problema, sem contar partindo do pressuposto que todos têm um bom caráter. Sim. Mas o caráter é fundamental. Sem dúvida. Welder, que tipo de liderança que o senhor enxerga que o Brasil, o cooperativismo e o agronegócio precisam atualmente? Eu penso que a liderança importante, como eu já coloquei, é uma liderança que seja um pouco mais participativa, que seja mais ampla, que saiba ouvir as verdadeiras demandas da população e na cooperativa dos associados, né? Não é uma liderança muito autocrática, né? Mas um pouco mais democrática, que possa ouvir as vozes e as demandas da população. Ô Eldri, por que o senhor acha que o cooperativismo ele funciona tão bem aqui na nossa cidade, na nossa região? O que mais te chama a atenção nesse modelo de negócio que é o cooperativismo aqui para nós? Eu vou até um pouco mais adiante. Ele não funciona bem, não é só na nossa região, ele funciona em todos os lugares que a cooperativa usa para servir. Né? Se você for no Brasil, principalmente no sul no sul do Brasil, onde tem mais a filosofia europeia, né, que o pessoal não são tão são mais ligados ao cooperativismo. Na Europa, sim, o cooperativismo é muito forte, nos Estados Unidos, né, muito forte. Então, é onde a cooperativa proporciona esse desenvolvimento local, né? O grande exemplo das cooperativas no Brasil, que houve um grande crescimento, foi das cooperativas de crédito, né? Hoje, não podemos falar mais que a cooperativa, as do Sul, que são exemplos. Você vê cooperativas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, aqui em Minas, que são um verdadeiro sucesso. Hoje, as duas centrais de cooperativa de crédito, tanto o Sicob quanto o Sicredi, são referências nacional, disputando com os grandes bancos. Isso por quê? Porque houve uma competência técnica, né, de gestão e, sobretudo, como eu disse, com muito caráter, né? E as que que não tiveram uma boa formação de caráter, tiveram desvio, ficaram no meio do caminho. E as outras estão cada vez crescendo mais. O Eldri, e sobre futuro aí do cooperativismo, como que o senhor enxerga o futuro do cooperativismo e quais que são valores, princípios que a gente não pode perder jamais? A minha preocupação com o cooperativismo é como as cooperativas estão crescendo e muitas se unindo, até para ter escala, né? Eu fico muito preocupado com as cooperativas onde o cooperado passa a ser um número, onde os dirigentes, os funcionários perdem, às vezes, a distância do associado. E temos sempre que lembrar, valorizar principalmente os pequenos. Sem dúvida. Os pequenos que são os desamparados. Aqui a cooperativa não é casa filantrópica, mas é através da união dos pequenos que forma o grande, né? Essa é a minha grande preocupação que eu tenho. E a outra preocupação que eu tenho é que hoje nós estamos isso é um cenário mundial, as novas gerações, principalmente a geração Z, não quer assumir as lideranças, não quer ser líder, não quer trabalhar nos cargos de liderança, nos cargos de chefia. Esse é um grande problema que nós temos. Para isso nós temos que ir mostrando as novas gerações a importância de estar unido, a importância de trabalhar coletivamente. Era até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor agora sobre essa questão da sucessão, né? Como que o senhor enxerga ela? Que período que a gente está, qual que é a dificuldade dessa sucessão, até pegando um gancho que o senhor mencionou, quando o senhor foi convidado principalmente para ser vice-prefeito aqui de Carmo Paranaíba, já foi pensando em sucessão, né? Como que está realmente essa questão da sucessão, Eldri? Qual que é o desafio e como fazer uma sucessão bem feita? Nesse negócio até eu vou te colocar, eu fui convidado agora recentemente para candidatar a um cargo, né, no Sicob, né? E eu falei, minha vez passou, nós precisamos dos jovens. Então, eu prefiro ficar aconselhando, cada um tem que saber a sua posição. Então, eu entendo que nós temos que trazer os jovens, formar novos jovens através dos comitês, através da participação, trazendo esses jovens para conhecer aqui, principalmente os projetos que nós trouxemos aí
o Café com Sabedoria é uma prova disso, que os jovens querem participar. As mulheres que inspiram, quantas mulheres jovens que tem. Bastante, é para integrar a família dentro da atividade. Porque no passado aí, até no passado recente, o homem era o patriarca, ele que cuidava da toda a parte financeira, não deixava a mulher participar, não deixava o filho participar, e quando vinha o falecimento dele era um caos. Então hoje nós temos que envolver mais a família nas atividades, mostrar essa sucessão que começa dentro de casa, né? E isso tem melhorado muito, né, já, e na cooperativa não é diferente, nós estamos já trazendo aí outros jovens a participarem, mostrando a importância da cooperativa para a comunidade e o que cada um pode mostrar do seu serviço. Helder, a gente falou de muita coisa fundamental aí na gestão e na perenidade, né, de uma instituição. O que seria a chave, se eu perguntar para o senhor, que não pode faltar para que uma instituição dure por décadas e permaneça sempre em crescimento? Olha, essa chave é um pouco difícil de identificar. São várias, talvez. Né? São várias. Mas primeiro, numa cooperativa, é a transparência, a seriedade, o compromisso que tem, é não fugir os princípios e transparência, mostrar o quadro social, a realidade, ampliar os serviços, né? O que puder ampliar os serviços, identificar as demandas como eu disse, estava falando lá, em 30 anos houve a migração do leite, houve a mudança nos tratos culturais, enfim, tem que estar sempre atualizando. E, sobretudo, percebendo e ouvindo o que o consumidor final pretende, né? O que ele quer lá na gôndola do supermercado. Sem dúvida. Então, isso nós temos que, é uma série de coisas que nós temos que olhar e nós temos que estar preparados para isso, com pessoas treinadas, capacitadas, voltadas sempre com essa visão de melhoria. Ô Helder, a gente falou de muita coisa aqui, a gente já está chegando na reta final do nosso bate-papo. Queria perguntar para o senhor, diante de toda essa trajetória aí de gestão, política, cooperativista, o que mais te marcou durante toda essa trajetória? O que mais marcou o Helder Boaventura? Não, me marcou muito. Primeiro foram repetindo aí as amizades que eu construí, né? O crescimento pessoal que eu pude ter, o aprendizado que eu pude ter, a experiência que eu tive e sempre compartilhei com os meus amigos, sempre compartilhei, nunca fiz nada sozinho, sempre dividindo com as pessoas e sempre uma missão, uma visão muito de gratidão. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade, de ter enfrentado os desafios, como você colocou, na Carpec, no Cicobi, em todas as etapas da minha vida, aí cada um foram desafios diferentes, né? Sim. E nunca perdendo a visão e pedindo sempre a Deus a bênção para iluminar, né? E sempre cercado de pessoas boas, né? E sempre, é lógico que eu viajei muito, andei muito, às vezes prejudiquei, fiquei mais distante da família, mas a família, a Inês sempre foi muito compreensiva juntamente com os meus filhos. Às vezes eu fiquei fora de casa algum tempo e tal, muito, né? Mas no final, quando a gente agora faz o balanço final, o número é positivo, porque acho que valeu muito a pena. Várias coisas valeram a pena, muito a pena. Bacana demais. Que show, hein? Bacana demais. Parabéns, Helder. Mais muito obrigado, uma vez pela trajetória. Agradeço a você o convite, o Douglas está aí nos acompanhando, né? E mais uma vez eu desejo aí que o seu programa continue. É um sucesso aí, mostrando as histórias do Carmo Paranaíba, a história da nossa cooperativa. E para mim é um grande prazer, né? E, mais uma vez, repetindo, o quanto a cooperativa foi o cooperativismo, nas duas cooperativas que eu fiz, 3 cooperativas que eu fiz parte, né? O quanto foi importante para mim na minha vida pessoal e para o meu crescimento pessoal. Foi muito bom. Só tenho a agradecer aos diretores, mais uma vez, aos funcionários, aos amigos e aos associados que acreditaram em mim. Muito obrigado. Sensacional, né? Que figura espetacular o Helder, uma referência aqui para nós, né? Aqui na nossa região, no Carmo Paranaíba, em todo o agronegócio. O Helder, antes da gente despedir, vou deixar o espaço aberto, se o senhor quiser deixar uma mensagem final aí para os cooperados da cooperativa, né? Para todo mundo que está nos assistindo. Fica à vontade, Helder.
Mais uma vez, a minha mensagem é de gratidão, né, por esses anos que eu tive a oportunidade de estar aqui como presidente, depois como superintendente, agora como conselheiro. Também estendo aí aos cooperados do Cicobi Credicarpa, onde tive o prazer de ser o presidente fundador e também por 18 anos lá como diretor-presidente. Agora também faço parte lá como delegado. E o meu agradecimento a todos os associados, a todos os colaboradores, todos que nós trabalhamos junto ao longo desses anos, todos os meus colegas diretores, conselheiros que nós passamos juntos, né? E vamos continuar junto. Cooperativismo é união, é participação, não podemos ficar, temos que estar sempre ativos, temos que trazer as sugestões, trazer as críticas, para que sejam tratadas aqui dentro da própria cooperativa. Mas mais uma vez, o meu agradecimento a cada um de vocês que está nos vendo, que está participando conosco. Vamos continuar com a nossa Carpec forte. Um abraço a todos. Maravilha, sensacional. Muito obrigado mais uma vez, Helder, por ter aceitado o convite. E esse episódio ele não foi só uma entrevista, né? Um registro de liderança, de gestão, de construção institucional muito importante aqui da Carpec e de todas essas entidades e instituições que a gente mencionou ao longo do nosso programa. Para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência. Em breve a gente retorna com mais um episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Curta, comenta, compartilhe, nos ajude a promover este canal, este conteúdo para que mais pessoas possam acessá-lo. Um forte abraço, a gente fica por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.